Muitas pessoas acreditam que estão perdidas. Elas acreditam que a vida as colocou em caminhos errados, que o mundo foi injusto, que as oportunidades não apareceram, que o destino favoreceu outros. Mas depois de estudar milhares de homens e mulheres que construíram riqueza, influência e realização pessoal, eu descobri algo que pode ser desconfortável de aceitar. A maioria das pessoas não está perdida. A maioria das pessoas foi condicionada a viver dentro de limites invisíveis que elas nunca questionaram. A mente humana é a força mais poderosa que existe na construção do destino individual. Tudo que um homem ou uma mulher se torna começa primeiro como um pensamento. Antes de qualquer realização física, antes de qualquer riqueza material, antes de qualquer posição social, existe sempre uma construção mental. E se essa construção mental é limitada, a vida exterior inevitavelmente se tornará limitada também. Desde muito cedo, a maioria das pessoas começa a receber sugestões sobre quem elas são e até onde elas podem ir. Essas sugestões vêm dos pais, dos professores, da sociedade, do ambiente, das experiências emocionais e principalmente do medo coletivo. E essas ideias são aceitas sem questionamento porque são repetidas muitas vezes. E aquilo que é repetido para a mente humana, com emoção suficiente, torna-se crença. E crenças moldam decisões. E decisões moldam destino. Uma das maiores tragédias que observei ao estudar pessoas comuns é que muitas delas nunca decidiram quem realmente queriam se tornar. Elas aceitaram versões prontas de identidade. Aceitaram carreiras seguras que não desejavam. Aceitaram limites financeiros que nunca testaram. Aceitaram versões emocionais de si mesmas baseadas mais em medo do que em propósito. E depois de anos vivendo dentro dessas versões, elas começam a acreditar que essa é a única realidade possível. Mas existe uma lei mental que nunca falha. O subconsciente humano não distingue verdade de repetição. Ele aceita aquilo que você afirma continuamente. Se uma pessoa repete para si mesma que não é capaz, ela desenvolverá comportamentos que confirmam isso. Se uma pessoa repete para si mesma que oportunidades são raras, ela deixará de enxergar oportunidades quando elas aparecerem. E isso não acontece porque o mundo mudou. Acontece porque a percepção mudou. O grande segredo que observei nos homens e mulheres que alcançaram resultados extraordinários é que eles aprenderam a assumir controle consciente daquilo que alimentavam dentro da própria mente. Eles entenderam que pensamentos não são apenas ideias passageiras. Pensamentos são instruções para o subconsciente. E o subconsciente é a força que organiza comportamento, percepção e reação emocional. A maioria das pessoas acredita que precisa de motivação para agir. Mas a verdade é que motivação é instável. O que constrói destino é decisão. Decisão verdadeira não depende de emoção. Decisão verdadeira é uma escolha mental feita com clareza, repetida até se tornar parte da identidade. E quando uma decisão se transforma em identidade, o comportamento começa a mudar automaticamente. Muitas pessoas dizem que querem mudar de vida, mas poucas estão dispostas a enfrentar o desconforto psicológico de abandonar a identidade antiga. Porque toda mudança real exige que você abandone uma versão de si mesmo que já é familiar. E o cérebro humano resiste ao desconhecido, mesmo quando o desconhecido representa crescimento. Existe uma pergunta simples que separa pessoas que realizam daquelas que apenas desejam. Essa pergunta é: você está disposto a se tornar alguém diferente do que você foi até hoje? Porque sucesso raramente é apenas aprender algo novo. Na maioria das vezes, sucesso é desaprender limitações antigas. Eu descobri que existe um padrão invisível na vida da maioria das pessoas. Elas param exatamente no ponto onde começam a sentir desconforto emocional profundo. Elas confundem desconforto com perigo. Mas crescimento quase sempre começa exatamente nesse ponto. O momento onde você sente medo de tentar algo maior é quase sempre o mesmo momento onde existe potencial real de expansão. A mente humana é programável, e isso pode ser uma prisão ou pode ser uma vantagem extraordinária. Se você não decide conscientemente o que vai alimentar mentalmente, o ambiente fará isso por você. E o ambiente quase sempre alimenta medo, dúvida, escassez e comparação. Mas quando você assume controle consciente daquilo que você repete para si mesmo, você começa a construir uma mente que trabalha a seu favor. A riqueza, em sua forma mais profunda,
começa como um estado mental. Não apenas dinheiro, mas riqueza de confiança, riqueza de clareza, riqueza de propósito, riqueza de decisão. E todas essas formas de riqueza nascem quando uma pessoa decide que não aceitará mais pensamentos automáticos como se fossem verdades absolutas. Existe algo poderoso que poucas pessoas percebem. Dentro de cada ser humano existe potencial muito maior do que aquilo que o ambiente espera dele. Mas esse potencial raramente aparece sozinho. Ele aparece quando existe decisão clara, desejo ardente e persistência contínua. E persistência não significa apenas continuar tentando. Persistência significa continuar acreditando na própria decisão mesmo quando resultados ainda não apareceram. Muitas pessoas desistem não porque são incapazes, mas porque param cedo demais. Param no ponto onde ainda parece impossível. Mas todas as grandes realizações passam por um período onde parecem improváveis. Esse é o teste que separa quem apenas deseja de quem realmente constrói. Se existe algo que você deve lembrar, é isso. Você não está perdido. Você pode estar apenas vivendo dentro de uma programação mental que nunca foi questionada. E a liberdade começa no momento em que você percebe que pode escolher conscientemente quais pensamentos você permite permanecer dentro da sua mente. A mente é o ponto inicial de toda transformação. Quando você muda a forma como pensa, você muda a forma como decide. Quando você muda a forma como decide, você muda a forma como age. E quando você muda a forma como age consistentemente, você muda inevitavelmente os resultados da sua vida. Existe uma versão sua que só pode existir se você decidir construí-la. E essa construção começa com algo invisível, uma decisão silenciosa, uma decisão que ninguém vê, mas que muda tudo. Se você chegou até aqui, eu quero que você reflita profundamente sobre uma pergunta. Você está vivendo baseado em escolha consciente ou baseado em programação antiga que você nunca questionou? Se esta mensagem fez sentido para você, deixe registrado nos comentários. Eu decido construir minha própria mente. Curta este vídeo se você acredita que o controle mental é o começo de qualquer transformação real. E inscreva-se neste canal se você deseja continuar aprendendo como usar sua mente como ferramenta de construção de riqueza, propósito e realização. Porque no final, o destino de cada ser humano começa dentro da própria mente.